Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso projeto Sobre a Rocha. Nós estamos estudando o livro de Salmos e hoje é a nossa quinta lição. Nós vamos falar sobre as características literárias dos Salmos. Nós sabemos que as músicas, que as poesias em cada época, em cada local, elas mudam, elas têm características próprias, como, por exemplo, o vocabulário, o estilo de falar, a rima, a métrica, o ritmo da música, as figuras de linguagem usadas. Então elas variam muito de acordo com o local, de acordo com a época. A poesia hebraica, a música hebraica não é diferente, embora tenha sido escrita há 3.000 anos atrás pelos judeus. E, inclusive, essas características da poesia e da música hebraica, elas influenciaram toda a cultura do Oriente Médio, na época em que foram compostas ou escritas. A primeira, o uso de metáforas, o uso de imagens para melhorar a compreensão do texto. Exemplo, o Salmo 1. Aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor é como árvore plantada à beira das águas correntes. Olha a figura aqui, a metáfora, comparar um homem a uma árvore. Salmo 40, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha. É claro que ele está usando aqui uma figura. Eles não estavam na atoleiro de lama e nem estavam num poço. Salmo 128. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Mais uma vez aqui uma ilustração, comparando a mulher que tem filhos com uma videira frutífera. Outra característica da poesia e da música hebraica é a hipérbole, ou seja, o exagero. Salmo 42, 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Como se o salmista, no momento de dor e de aflição, estivesse se alimentando constantemente com as suas lágrimas. Outra figura, outra característica, personificação. O que é isso? É a atribuição de ações humanas a um animal ou objetos inanimados. Um exemplo, Salmo 96, 11 e 12. Olha como o salmista diz: regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta. É claro que a árvore da floresta não canta, não se alegra, e os campos também não se regozijam, mas por isso é uma personificação, uma figura de linguagem. Ou uma característica muito importante e muito comum na poesia e nos salmos é o paralelismo. Paralelismo. Existem muitos tipos, você vai anotar aí nos salmos. Por exemplo, a repetição de palavras ou frases para destacar uma mensagem que o salmista quer destacar. Salmo 126, 2 e 3. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Está vendo que ele está repetindo, está frisando a mensagem dele. Às vezes, o salmista ele expressa 2 vezes a mesma ideia com palavras diferentes. Paralelismo também. Salmo 113, 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Vocês verem que ele diz a mesma coisa com outras palavras. Outro tipo de paralelismo é a oposição entre 2 ideias, o contraste entre 2 ideias. Salmo 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Ele contrapõe as ideias. E a última forma de paralelismo que eu quero destacar, uma declaração serve de base para a segunda declaração. A primeira serve de fundamento para a segunda. É uma relação de causa e efeito.
O Salmo 19 mostra muito bem isso. Veja os versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Vocês perceberam esse paralelismo? E, finalmente, a última característica literária que eu quero destacar aqui é o uso de acrósticos, né? Trata-se do quê? Da composição do salmo em ordem alfabética. E por que eles faziam isso? Para ajudar na memorização e no ensino, principalmente das crianças. Existem 9 salmos que usam os acrósticos, né? O 9, o 10, o 25, o 34, o 37, 111, 112, 119 e 145. O mais famoso deles, que eu quero destacar, é o 119. Pegue lá o Salmo 119 na sua Bíblia e perceba que cada estrofe se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. E essas letras estão em ordem, né? A partir do A e vai até o Z, se fosse em português. E o mais curioso ainda, todas as 8 linhas de cada estrofe começam com a mesma letra. Concluindo a nossa aula de hoje, eu quero falar que esses detalhes da poesia, da música, eles demonstram que as Escrituras, embora sejam inspiradas por Deus, né, sopradas pelo Espírito Santo, não deixam de conter elementos humanos. E é por isso que a Bíblia, ela é única, que as Escrituras sagradas são incomparáveis. E é por isso que a Bíblia é, até hoje, irmãos, o livro mais lido e mais debatido de toda a história. Glória a Deus por isso. Obrigado por ter assistido essa aula, espero que você esteja gostando. Deus te abençoe. Um grande abraço.